Bom dia. Hoje eu queria falar para vocês, com vocês, sobre a necessidade de ter um amigo. Só um amigo ou uma amiga para você poder conversar aquilo que você precisa conversar. Sabe aquela ideia de você ter uma pessoa, um amigo que você pode se abrir, você pode falar exatamente aquilo que você pensa a respeito de você, claro, de alguns sentimentos seus, de umas emoções suas. Então, um amigo é aquela pessoa que vai te ouvir sem crítica. O amigo vai estar somente presente naquilo que você falar. Então, é assim, vamos supor, você tem ideias a respeito de um assunto, Então, aí é uma outra coisa. Aí você pode chegar, conversar, falar das suas ideias a respeito desse outro assunto, e você sempre parte do princípio eu penso assim, eu sinto assim, meus sentimentos a respeito desse assunto é assim. A outra pessoa te ouve, pode te ouvir e pode discordar de você. Isso é uma outra coisa. Você está falando de um assunto de fora, Outra pessoa pode chegar para você e falar: eu te escuto, mas eu não concordo com você. Eu penso de outra forma, e exponha a forma que ele pensa. Não há motivo para discussão, não há motivo para briga, mesmo que você saiba melhor que seu amigo. Você está expondo a sua ideia, o seu sentimento, e essa pessoa está ouvindo. Agora, se essa pessoa não te respeita, não escuta o que você está expondo, e já te corta no meio, então não é uma pessoa que você pode colocar a sua opinião, com certeza. Mas o que eu estou me referindo é muito mais aquele amigo que escuta quando você precisa falar. Você precisa dizer alguma coisa assim, sobre sua vida, sobre o momento em que você está, sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, você quer compartilhar, você quer dizer que você se sente assim e que isso aconteceu da forma assado, etc. Então, essa pessoa, homem ou mulher, vai se colocar no papel de ouvinte, ouvir você, acolher você, estar presente para você. Então, isso que é um amigo. Essa pessoa pode não concordar com você, mas são seus sentimentos. Então, essa pessoa, antes de tudo, ela vai dizer: olha, eu escuto você, eu vejo você, você é meu amigo, você é minha amiga, eu honro você, mas será que pode expor a opinião dele ou a opinião dela para você, entendeu? Mas é importante que você consiga se expressar naturalmente para essa pessoa. Olha, tem uma escola americana de comunicação e eles têm um exercício muito interessante. O exercício é assim: duas pessoas, uma fala o problema dela, a outra não fala nada, só escuta. Passou 1 minuto depois que a primeira pessoa falou, então essa pessoa chega, a segunda, e repete o que ela ouviu. Eu ouvi você dizer tá. A primeira pessoa não interrompe, a que falou, escuta o que a segunda falou, depois ela diz: tá certo, foi assim mesmo, ou não. Tem alguma coisa aí diferente que eu gostaria de consertar e de repetir. E aí a pessoa repete mais uma vez. E esse exercício é feito até que as duas pessoas se entendam perfeitamente, completamente, naquilo que elas estão falando. Que aquilo que a primeira pessoa falou é exatamente o que a segunda pessoa escutou, o que a segunda pessoa escutou exatamente
falou é o que a primeira pessoa falou também, né? Então esse exercício é um exercício interessante, porque às vezes a gente fala uma coisa, pensa que está falando uma coisa e a outra pessoa entende outra, ou a outra pessoa não entendeu, ou então se entendeu, interpretou errado. Mas de qualquer forma é um exercício maravilhoso para você poder ouvir a você mesmo, né? Então, falando na questão do amigo, se você não tem um amigo com quem você possa conversar e se abrir, busque esse amigo. Você deve ter no passado alguém que você deixou de se comunicar, alguém que você não fala mais. Talvez seja importante você voltar com essa amizade aos poucos, porque todos nós precisamos de alguém para falar. E isso requer muita humildade, porque não importa, o amigo ele tem que ouvir, ele está presente, ele está acolhendo você, ele está lá de braços abertos para você. Você pode estar errado e ele pode depois dizer para você, eu sinto que você está errado, mas ele diz com amor, ele diz com respeito, né? Ele diz porque ele quer bem para você, quer o seu bem. Se você não tiver um amigo, escreva um e-mail, né? Uma carta, um e-mail, alguma coisa sobre os seus sentimentos. Como se você estivesse escrevendo para esse amigo. Depois você deixa lá, mais tarde, horas depois, você lê e vê se aquilo que você escreveu, seus sentimentos são esses mesmos. Ou se tinha alguma coisa aí ainda pegando que não era verdadeira, mas que passou como se fosse verdadeira. Isso de falar com um amigo é um alívio, né? É uma, digamos assim, lavagem da alma, a gente costuma falar. É bom você falar com os amigos, é bom você expressar, dizer as suas preocupações. Agora, são duas coisas diferentes. Uma é você falar de uma opinião, de um assunto que você pensa, isso é uma coisa, seu amigo pode discordar de você, né? Não vão brigar nem discutir com isso. E a outra coisa é você falar de suas coisas pessoais. Então, aí de suas coisas pessoais requer um outro cenário, né? Requer respeito, requer amor, requer, puxa, você é meu amigo, eu estou te ouvindo. É muito bacana essa conexão, né? Que todos nós precisamos ter. Agora, se o seu amigo te interromper, não quiser te ouvir, estiver pronto para críticas, então ele não é seu amigo, né? Isso é muito importante. Ou se o seu amigo não tiver tempo, então, para isso, para você também, ele não é seu amigo, porque a amizade requer essa confidencialidade, né? Requer estar junto, dividir as coisas, sejam boas ou sejam não boas. Mas agora, cuidado também para não só escutar o conselho do seu amigo, porque amigos não dão conselho, né? Amigos podem dar a opinião deles. Olha, eu escuto você, eu penso diferente, assim, mas a decisão é sua. Amigos não dão conselho. Quem dá conselho é terapeuta, né? E olhe lá. Mãe, e olhe lá. Pai, e olhe lá. Mas os amigos sabem tanto quanto você. Então não é para dar conselho. Mas só o fato deles ouvirem você, de eles estarem presentes ali para você, com você, já faz uma diferença na sua vida, né? E não se sinta envergonhado de falar alguma coisa sua, de um sentimento, de uma emoção sua, porque todos nós, seres humanos, somos iguais. Todos nós temos os mesmos sentimentos, emoções, alguns bem mais intensos, outros menos intensos, alguns mais fortes, outros menos fortes, alguns mais controlados, outros menos controlados, mas nós somos seres humanos feitos de carne e osso, células, e
nossos sentimentos, sensações e emoções, no fundo, todos nós já experimentamos muita coisa parecida. Então não tenha receio, só que escolha bem. Escolha o seu amigo bem e você já pode começar a dizer: eu estou querendo conversar com você, mas essa é uma conversa nossa, que fica aqui entre nós por eu estar confiando em você, né? E usufrua, é muito gostoso. Usufrua dessa conversa, desse compartilhar. Bom dia para você.